Sua vida está em mim, minha alma tem sede de ti. Tu és o rio que não seca, o princípio e o fim. Tu és o verbo que se fez. Boa noite, irmãos, graça e paz. Para nós darmos início, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá em Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Então nós acabamos de ver, irmãos, que há mistérios ocultos por gerações e gerações, em séculos e em séculos. Então há muitos mistérios em Deus. E o que define um mistério? Tudo cuja causa ela é oculta, desconhecida ou inexplicável é um mistério ou um segredo. Irmãos, Deus é repleto de mistérios. E tem gente, irmãos, que só quer o mistério. Tem gente que só quer as mais profundas revelações da palavra de Deus. E nem todo mistério, irmãos, que está em Deus vai transformar nossas vidas. Mas qual é o mistério? Será que a palavra de Deus aqui diz que já foi revelado aos santos? Seria o mistério de qual animal Deus matou para fazer a primeira veste para Adão e Eva? Ou seria o mistério de qual fruto que Eva comeu? Mas poucos têm a resposta sobre isso. E essas respostas, irmãos, são mistérios que seguem sem resposta. Porque nem tudo Deus quer revelar. Mas há um mistério que foi oculto, escondido por muito tempo. E esse diz que Deus já revelou. Se nós continuarmos lendo esse versículo e lemos o verso 27... a gente vai entender que mistério é esse. Vamos ler o 26 de novo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério, irmãos, de Deus aqui revelado é Cristo. Cristo foi por muito tempo um mistério oculto, escondido em Deus. E as pessoas, irmãos, têm muita dificuldade de entender isso. As pessoas têm dificuldade de entender a divindade de Deus. Por que divindade, irmãos? Porque Deus é um ser divino, sem explicação. Muitas vezes nós nos referimos a Deus como trindade, mas não é o termo mais aconselhado, porque quando fala em trindade, está falando de três. E muitas vezes dá a conexão de serem três deuses, e não há três deuses. É um Deus com três personalidades distintas. Se ele tem três personalidades, ele tem três mentes, ele tem três vontades e tem três emoções. Mas tudo isso funciona em perfeita unidade e harmonia. Se há algo, irmãos, que representa perfeitamente a palavra unidade, é Deus. Porque mesmo nas três formas, não há discordo algum entre eles. Tudo acontece em comum acordo, porque Ele é um só Deus. Só que as pessoas rejeitam muito a divindade de Cristo ou do próprio Espírito Santo. Para alguns, Jesus é só o homem, e para outros, o Espírito é só uma força. Mas os três são Deus igualmente, não há uma hierarquia na divindade de Deus. Eles são igualmente Deus. Igualmente poderosos, funcionam, irmãos, juntos desde o início. Por isso que quando a Bíblia fala sobre a criação, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque eles juntos criaram todas as coisas. Nós não podemos separá-los, o agir de Deus. O problema é que muitas pessoas enxergam Jesus como se a primeira manifestação de Cristo fosse o menino Jesus na manjedoura. Agora Jesus se manifestou. E isso é um erro, irmãos. Essa não é a primeira manifestação de Jesus. Ele estava em oculto, mas isso não significa que ele já não se manifestava. Mas será que nós realmente temos essa revelação? Será que esse mistério oculto que é Cristo foi realmente revelado na sua vida? Na sua natureza, no seu propósito? Será que você realmente entende o que Cristo é? Será que você realmente entende aquilo que Cristo fez na sua vida? E nós temos, irmãos, que buscar essa revelação. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e encontrar Cristo em toda ela.
O problema é que para muitos Cristo só aparece no Novo Testamento, e isso é uma mentira. Cristo apareceu, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. O problema é que nossos olhos espirituais não estavam abertos para enxergar muitas vezes a forma em que ele se manifestava. Assim nós fomos ver lá em Lucas 24, 27, ao momento, irmãos, em que Jesus ressurreto, ele encontra alguns discípulos. E ele caminha com esses discípulos sem ser percebido, e conversa e até exorta esses discípulos. O que Jesus falou para esses discípulos, sem que eles percebessem que fosse Jesus. E no final eu vou voltar, irmãos, para essa passagem e você vai entender ela melhor. Mas é só para você perceber que Jesus estava dizendo que ele esteve presente em toda a Escritura. Vamos ler. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e então entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja que Jesus caminhou com esses discípulos, explicando a Escritura e mostrando Cristo para eles, sendo o próprio Cristo, não sendo conhecido. E depois você vai entender porque ele não foi conhecido. Então nós precisamos, irmãos, ler a palavra de Deus e encontrar Cristo. Se eu estou lendo a palavra de Deus e eu não consigo encontrar Cristo na Escritura, eu não estou lendo ela com olhos espirituais. Quando eu leio a palavra de Deus com olhos espirituais, eu entendo que toda a mensagem da Bíblia, ela aponta para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Lá em Gênesis, irmãos, a primeira citação de Cristo já está, irmãos, no primeiro versículo da Bíblia. Quando Deus escreve que no princípio Deus criou, geralmente a gente cria a ideia que ali estava falando de um início, de um começo no sentido de tempo. Mas quando a Bíblia está falando no princípio Deus criou, não está falando do tempo, está falando aonde Deus criou todas as coisas. No princípio é Jesus, e em Jesus ele criou todas as coisas. Eu sei que quando eu ouvi isso, irmãos, isso não desceu como verdade. Eu falei, não, que exagero, né? Não pode ser isso. Se você perceber algumas Bíblias, a palavra princípio, ela até está com letra maiúscula. Porque são Bíblias que já têm o entendimento daquilo que está falando. A minha Bíblia, por exemplo, a palavra princípio, ela está em letra maiúscula, porque está falando de um nome de Cristo. Mas vamos a João agora, que vai confirmar também isso. Lá em João 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, irmãos, ele é a matéria-prima de toda a criação. A partir dele todas as coisas passaram a existir. Diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós não podemos enxergar Jesus simplesmente como um filho de Deus, embora ele é o Deus Filho. Mas nós precisamos entender que ele era Deus. E por um tempo da história dele também fala que ele se esvaziou da sua glória e se fez homem. Mas hoje, irmãos, cumprindo esse plano, ele voltou ao Pai. E ele é novamente Deus juntamente com o Pai, sentado à destra do Pai. O que ele fez pela humanidade foi quanto homem. Mas por quê? Porque ele mesmo se esvaziou. Mas ele foi Deus desde o princípio. E às vezes a gente tem, irmãos, a ideia de ser gerado, né? Ah, que ele foi gerado. Não, irmãos, ele não é gerado, ele é eterno. Por isso que fala que ele estava com Deus. Então lá em Gênesis já anunciava Jesus. Outra forma, outro mistério oculto em que Jesus se manifestou, irmãos, quando fala que em certo momento da história do povo de Israel, eles foram picados por serpente. E Deus fala para Moisés para que se faça uma serpente de bronze, se coloque sobre uma haste, para que todo aquele que fosse picado pelas serpentes fosse até a serpente de bronze, olhasse para ela e era curado. E essa serpente de bronze também é uma representação de Cristo. Se você for ver em João 3:14, diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui mais uma representação de Cristo já no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio também fala, irmão, sobre a rocha. Fala que em um momento o povo murmurava porque achavam que iam morrer de sede no deserto. E a Bíblia fala que Deus fez jorrar água da rocha, que Moisés feriu a rocha
e daquela rocha saiu água. E se nós formos lá em 1 Coríntios 10:4, você vai ver também que essa rocha também era Cristo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Cristo, irmãos, está na Escritura de várias formas. Na forma de tipologia, por exemplo, Adão é uma tipologia de Cristo. Nós acabamos de ver algumas representações de Cristo, a serpente de bronze. Ele também é presente nas Escrituras através de profecias. Muitos profetas anunciaram a vinda de Cristo. E ele também está presente através de características. Em alguns momentos ele se define em algumas características. Por exemplo, eu sou a luz do mundo. Então, irmãos, em toda a Escritura, há a revelação de quem Cristo é. E nós temos que entender, irmãos, compreender verdadeiramente quem Ele é e a sua natureza. Nós precisamos enxergar a eternidade de Cristo. Nós não podemos enxergar apenas a manifestação dele quanto homem. Nós precisamos enxergar a manifestação dele como Deus em toda a eternidade. Eu sei que se dá a ideia de Cristo ter sido gerado, porque a Bíblia fala sobre ser o primogênito. E quando nós falamos de primogênito, para nós é aquele que é gerado primeiro. Mas essa não é a ideia, irmãos, que se usa em Israel. Quando você vai para Israel, o sentido de primogênito não é só aquele que é gerado por primeiro, é aquele que tem maior importância. Tanto que a Bíblia fala que Deus chama Davi de o primogênito. Davi era o primogênito na ordem cronológica? Não, dos irmãos dele, ele era o mais novo, mas para Deus era o primogênito, porque daquela família ele era o de maior importância, era aquele que tinha o papel mais importante diante daquilo que Deus queria fazer ao povo de Israel através daquela família. Por isso que Davi foi ungido rei e os irmãos dele não foram, porque ele era o primogênito. Então nós não podemos olhar Jesus como primogênito simplesmente porque ele veio primeiro, mas nós temos que olhar como primogênito por causa da importância. Ele precisa ser primogênito na sua vida, porque ele precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Cristo tem que ser, irmãos, o centro das nossas vidas. Toda a nossa vida, irmãos, deveria ser vivida em função dele. Todos os nossos dias deveriam ser gastos em função dele. E não só em ser conhecido por nós, mas fazer também ele conhecido através de nós. Hebreus, irmãos, fala que Jesus é a exata expressão de Deus. Diz que nada subsiste a não ser a partir dele, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você consegue imaginar isso? Que Cristo sustenta todas as coisas? Cristo, irmão, se manifesta da mesma forma com que Deus se manifestou. A forma mais clara em que Deus se apresenta para alguém, quando ele fala com Moisés, ele diz que ele é o quê? Eu sou. E Jesus muitas vezes dizia o quê? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, ou seja, ele é tudo. Ele é tudo em todos. O eu sou é a multiforma da graça de Deus e ele toma a forma que for necessária para abençoar a sua vida. Para nós, irmãos, eu sou se remete ao único tempo, ao presente. Mas para Israel, quando Deus disse eu sou, ele não estava falando só num tempo, ele estava falando em todos os tempos, porque para Israel aquele verbo servia para todos os tempos. Quando ele declara eu sou, ele estava dizendo eu era, eu sou e eu eternamente serei. Porque Deus, irmãos, não está preso num tempo. Deus, ele é o Senhor do tempo e nós temos que enxergar, irmãos, Deus dessa forma. Para de querer colocar Deus dentro da tua mente. A tua mente é uma caixinha e Deus não cabe dentro de caixinha, porque aquilo que envolve o universo inteiro não cabe dentro de caixa. É algo que não se contém. Não queira conter Deus no sentido de mente, porque Deus não foi feito, não se revelou a você para entrar dentro da sua mente. Ele se revelou para morar dentro do teu espírito. Então, irmãos, tem coisas que nós tentamos entender com a mente e nós nunca vamos conseguir. A divindade de Deus não vai ser revelada à sua mente, vai ser revelada ao seu espírito. Porque se você tentar com a mente, não vai dar, porque já na nossa mente há a matemática diz que 3 nunca podem ser 1. E na matemática humana não, mas na matemática de Deus ele faz o que ele quiser. Ele está acima de toda a ciência, irmãos, de todo o estudo. E nós precisamos enxergar Deus dessa forma. Nós precisamos entender que ele está revelando Cristo a nós. Aquilo que, irmãos, foi oculto por muito tempo.
agora é revelado a nós. Volte lá para Colossenses. Agora vamos ler a partir do capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Visíveis, irmãos, fala daquilo que é físico, e invisíveis fala daquilo que é espiritual, aquilo que nós não vemos. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse nele. Irmãos, isso é maravilhoso. Toda a plenitude, irmãos, habita nele, e toda a plenitude também habita em você, através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter, irmãos, essa revelação. Mas às vezes a gente se pergunta por que isso ficou escondido, irmãos, por tanto tempo? Por que isso assim que não foi revelado? Por que ficou oculto durante séculos, durante gerações? E a própria palavra, irmãos, nos mostra porque Jesus ficou oculto. Lá em 1 Coríntios 2:7, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Você entende que se as pessoas realmente tivessem a revelação de quem Cristo era, elas nunca teriam a audácia de crucificar Cristo? Ninguém ousaria crucificar o Senhor da glória se soubessem que Ele era o Senhor da glória. E Ele ficou oculto, irmãos, para que o plano da redenção pudesse se cumprir na minha e na sua vida. Você viveria, irmãos, uma eternidade abrindo mão de tudo que você é e tudo que você tem? A gente não abre mão de nada, irmãos, quanto mais abrir mão da nossa própria natureza. Você imagina o que é isso? Alguém sendo Deus ficou como um mistério oculto, para que no momento preciso, para que no momento exato, Ele pudesse cumprir sobre a minha e sobre a sua vida o plano da redenção. Para que aqueles que antes eram destinados à morte, pudessem ser destinados à vida eterna diante de Deus. E você agora tem esse mistério revelado sobre a sua vida. E quando esse mistério é revelado sobre a nossa vida, ele deixa de ser um mistério e ele se torna agora a boa notícia. E nós não podemos mais esconder, irmãos, porque para nós não é mais um mistério. Para nós foi revelado e agora cabe a nós dar essa boa notícia. E o mais fantástico é que Deus separou esse mistério para nós. Deus separou para nós, irmãos, como igreja, essa missão. Como igreja nós temos essa missão de tornar o mistério uma boa notícia. Se nós formos até Efésios 3, a partir do 8, isso fica muito claro. Veja que Efésios é Paulo escrevendo essa carta, então você tem que imaginar Paulo falando. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou por meio de Jesus Cristo todas as coisas, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Você entende isso, irmãos? Para que agora pela igreja esse mistério seja conhecido. Deus te chamou, irmãos, para fazer esse mistério conhecido. E para isso, irmãos, Ele se esvaziou. E quando a Bíblia fala lá em Filipenses, ele começa falando: sede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, de se esvaziar, de se tornar humilde, de se tornar servo. E muitas vezes, irmãos, a expressão exata de Deus não tem chegado ao mundo, porque nós não queremos tomar a forma de servo, nós queremos tomar a forma de Deus. E a Bíblia diz que aquele que sendo Deus não teve por usurpação permanecer na forma de Deus. E nós que ainda não temos a forma, mas um dia teremos, queremos usar de algo antecipadamente, irmãos. Não é o tempo,
de você tomar a forma de Deus. Esse é o tempo de você tomar a forma de servo. É tempo de servir para fazer, irmãos, Cristo conhecido no mundo. Assim como Hebreus fala que Jesus é a exata expressão de Deus, se Cristo verdadeiramente mora dentro de nós, nós também precisamos ser a exata expressão de Deus. E para que nós possamos ser a exata expressão de Deus, nós temos que viver, irmãos, as substituições que o Evangelho nos revela. E a primeira substituição que o Evangelho nos revela é que Cristo morreu em nosso lugar. Havia uma cruz que era minha e era sua. Mas Jesus Cristo falou assim: deixa, dá aqui essa cruz para mim, eu vou cumprir ela no teu lugar. E essa foi a primeira substituição, onde Ele entrega a vida dele pela nossa vida. Mas agora, irmão, chegou o momento da segunda substituição. E a primeira substituição todo mundo aceita com muita facilidade. É tão bom saber que alguém morreu no meu lugar, que eu não preciso mais morrer, porque afinal de contas alguém já morreu. Eu não preciso mais pagar uma dívida, porque alguém já pagou. Mas agora esse mesmo Jesus está diante de você e está dizendo assim: agora eu quero viver no seu lugar. E Paulo diz, irmãos, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a realidade do Evangelho. Esse é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é apenas Cristo. O centro do Evangelho é Cristo em mim, a esperança da glória. Não adianta Cristo ser o centro se Ele não for o centro da sua vida, se Ele realmente não viver no seu lugar. E muitas vezes, irmãos, Cristo não vive em nosso lugar porque nós não temos uma revelação de quem Cristo é. Essa palavra, irmãos, é para que você tenha verdadeiramente a revelação de quem Cristo é, do que Ele quer fazer através da sua vida. Cristo precisa deixar de ser uma informação e se tornar uma revelação sobre a sua vida. Tem muita gente que tem a informação daquilo que Cristo é. E quando eu tenho a informação, eu simplesmente sei, mas nada acontece. Eu ando da mesma forma, eu penso da mesma forma, eu ajo da mesma forma. Porque informação não transforma, o que transforma é revelação. Se você não consegue mudar, se você não consegue ser transformado, você não teve uma revelação. Você teve informação, e Deus não quer te dar simplesmente uma informação. Deus quer que a informação que você recebe hoje na sua mente seja uma revelação no seu espírito. E para que a gente entenda a diferença de uma informação e de uma revelação, agora eu quero voltar lá em Lucas 24. E eu te aconselho, se você puder em casa, ler todo esse capítulo, irmãos, que é um capítulo fantástico. E aqui fala, o título desse capítulo é a ressurreição de Jesus Cristo. E depois de ressurreto, Jesus encontra 2 discípulos indo pelo caminho de Emaús. E quando ele se aproxima desses discípulos, ele percebe que eles estão tristes, porque eles estão falando justamente sobre a morte de Jesus. E Jesus chega e diz, sem eles terem a revelação que é Jesus: entenda que é Jesus, mas eles não sabem quem é. Imagine que é 2 pessoas andando e um estranho encosta neles e começa a conversar com eles. Esse é o contexto dessa passagem. Ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estás tristes? E daí, irmãos, eles se indignam, porque toda Israel, toda Jerusalém falava daquilo que estava acontecendo. E ele diz: quais? E lhe disseram: aqui dizem a respeito de Jesus de Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Veja que eles tinham uma informação. Cristo, enquanto caminhava com os discípulos, ele sempre deixou muito claro que ele tinha que padecer, que ele tinha que sofrer, que ele morreria, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. E quando nós olhamos, irmãos, para a vida dos discípulos, nós podemos perceber que isso não foi uma revelação. Isso foi apenas uma informação, porque se aquilo que eles tivessem ouvido do Senhor fosse uma revelação, eles não teriam por que se preocupar, eles não teriam por que fugir, porque eles sabiam que o mestre deles tinha morrido, mas que ele ia ressuscitar, porque foi isso que ele disse. Mas, irmão, nós podemos perceber que eles deixaram de acreditar. Pedro foge e volta a pescar, todos os discípulos, de certa forma, voltam a fazer o que faziam, porque deixaram de acreditar, irmãos, naquilo que Deus tinha falado.
Porque aquilo era uma informação. E quando nós temos uma vida com Deus baseada numa informação, a gente para, a gente retrocede. E Deus não quer te dar uma informação, Deus quer te dar uma revelação no Espírito, para que você seja transformado e para que você nunca mais olhe para trás. Para que você nunca mais queira ser aquilo que você era antes de ter revelação. Aquilo que você era é um lugar que você nunca mais vai querer estar. E que você nunca mais vai querer ser. Mas quando eu volto, irmãos, como Pedro voltou a pescar, como esses discípulos, irmãos, voltaram e abandonaram aquilo que estavam fazendo, é porque estavam firmados numa informação. E Jesus vai caminhando com eles, irmãos, e o mais lindo é que Jesus vai exortando eles. Jesus vai pregando a palavra e Jesus vai falando dele mesmo para esses discípulos. E foi isso que nós lemos, e de repente ali no verso 25 ele diz: e lhes disse, nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe, e eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhes deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Quando eles partiram o pão, quando eles viram Jesus partir o pão, eles entenderam quem era. Eles entenderam quem esteve com eles durante todo aquele caminho. Entenderam que não era um homem falando de Jesus, mas era o próprio Jesus falando de quem ele era. Irmãos, eu não sei se você consegue imaginar isso, mas isso para mim é fantástico. Isso para mim é maravilhoso. Imaginar Jesus de uma forma oculta, caminhando, irmãos, e falando acerca dele mesmo. E os discípulos que caminharam com Jesus não conheceram mais o Mestre, porque não tiveram revelação. Tem muita gente, irmãos, que é assim. Não conhece verdadeiramente quem é o Mestre, não conhece verdadeiramente o que é o amor do Mestre. Porque se nós conhecêssemos verdadeiramente o que é o amor do Mestre, irmãos, nós não nos comportaríamos com a forma com que muitas vezes nós temos o comportamento. Porque essa revelação, irmãos, nos transformaria em algo semelhante ao Mestre, nos daria a imagem e semelhança do Mestre. E se a gente fosse continuar lendo aqui, você vai ver que depois, irmãos, eles saíram a anunciar. E no verso 34 diz: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido ao partir o pão. E falando essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Irmãos, isso só mostra, irmãos, quanto Jesus é maravilhoso, quanto ele é humilde, quanto ele é bondoso, irmãos, conosco, quanto ele é paciente conosco. E essa mesma paciência que ele teve com os discípulos, ele tem com você. E hoje ele está aqui para isso, para dizer assim: filho, eu não quero mais ser uma informação, eu quero ser uma revelação na sua vida. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar quem você é. Eu quero te tornar a exata expressão do que eu sou.